Bom dia, Mariana. Agradeço a sexta-feira de espectador. Os governadores, super ótimo. Então vamos discutir bastante por aqui, trazer bastante assunto para o debate. A gente quer saber a sua opinião também. Tem uma enquete aí que estão aí vindo mais toda sexta. Olha, essa entrelinha. Vamos conversar agora então com o senador Eduardo Girão. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas. Ele que já tem lugar garantido praticamente, né? O Frederico perguntou, mas ele vai toda sexta? Olha, se ele puder toda sexta, para mim tá ótimo. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia, Frederico. Todos vocês que fazem parte desse programa no astral excelente, que traz um jornalismo de verdade, que é o programa Entre Linhas, desse gigante veículo que é a Gazeta do Povo, no momento de sombras, de trevas que o Brasil vive, e esse veículo tradicional do Brasil não se rendeu ao sistema, agora regime, e estão todos de parabéns por fazerem parte desse trabalho. Muito obrigada, senadora. É sempre bom contar com o senhor também, que também traz esses princípios e esses valores, né? Queria saber como é que o senhor avalia, né? A gente tem visto aí nas últimas pesquisas novos, antigos nomes despontando aí, mas possíveis presidenciáveis para 2026, no momento em que a gente vê que a desaprovação de Lula está, né, em alta, a desaprovação aumentando cada vez mais, inclusive em regiões onde normalmente isso não acontecia. É um cenário em que é preciso ter várias opções à direita, até porque a gente sabe que muitos dos nomes da direita estão sendo perseguidos, estão se tornando inelegíveis, né? Como o senhor vê os principais governadores, principalmente, aí aparecendo nessas pesquisas e muitas vezes ganhando, inclusive, de Lula nessas previsões? Olha, eu vejo com muito otimismo, né? Eu acredito piamente que em 2026 nós vamos ter a direita assumindo o poder, né? E tendo a oportunidade de fazer um trabalho diferente, né? Acredito que tudo na vida é experiência, é oportunidade, é aprendizado. Eu vejo também o impeachment do Lula como algo importante nesse momento, né? A gente percebe que o governo está fragilizado porque é incompetente, né? Para você ter uma ideia, Mariana e Frederico, e você que está nos assistindo, ontem, no meu estado, no Ceará, facções criminosas simplesmente adentraram nos provedores de internet do Porto do Ceará, que vai para o mundo inteiro, e quebraram tudo, porque eles querem ter o domínio do serviço de internet, né? E o Estado paralelo está mandando no Brasil. Ao mesmo tempo, a PRF, né, ela sai de uma parceria com os ministérios públicos, tanto federal como estadual, como Polícia Federal, e mostra não apenas omissão, mas uma leniência do governo federal com crime organizado, né? Inclusive, nós devemos lá na Comissão de Segurança Pública do Senado, tão logo passe esse feriado, aliás, um feriado muito prolongado no Senado Federal, né? Estamos aí com uma sessão apenas de votação durante todo o mês de fevereiro, algo que eu nunca vi em 6 anos de mandato. E tão logo passe esse carnaval, que a gente possa chamar, né, o ministro da Justiça para se explicar sobre isso, né? Aquela velha história, além da queda, o coice. Então nós estamos vendo, mas entra o Alckmin, e o Alckmin vai conseguir dominar e continuar. Que história é essa? Se o Alckmin, quando estava na crista da onda, não conseguiu, né, a presidência naquela época, o próprio Temer, que foi o vice-presidente da Dilma, também não tem expressão, e houve a vitória da direita naquele momento da eleição de 2018. Por que agora a gente vai perder, né? Mas ele é do sistema? Sim, e daí? Mas a gente está num processo de transparência, a gente está num processo de despertar do povo brasileiro, e eu fico muito preocupado com o desemprego aumentando, os preços subindo, mas o desemprego aumentando. Isso é uma combinação
explosiva, né, extremamente dramática, porque pessoas perdendo o emprego e tendo que escolher já, como a gente já ouve, principalmente no interior do Ceará, pessoas tendo que escolher a refeição, se vai poder almoçar ou se vai poder jantar, pulando refeições, porque não tem dinheiro. Essa é a realidade do Brasil, né? E a gente vai esperar 2026 para tirar o Lula, que é isso, temos que tirar já, né? E vencer as eleições, nos mantermos mobilizados mês a mês para vencermos as eleições. Eu tenho certeza que a direita vence. Temos nomes bons, como o governador Tarcísio, temos nomes também de alternativa muito competente, como o Romeu Zema, em Minas Gerais, né? Enfim, nome, eu acredito, é o que não falta para a direita, né? Tem opções de deputados, de senadores também, que podem despontar nesse cenário que vai acontecer, eu acredito, a grande redenção do Brasil em 2026. Sabe por quê? Porque no ano que vem é a data limite para o Brasil, né? A gente vai ter que mergulhar de cabeça todo cidadão brasileiro nessa eleição para mudar o Senado praticamente todo. O Senado merece mudar praticamente todo, né? E a população tem que se engajar nisso, né? Fazer perguntas importantes, ver. Hoje a verdade está muito na cara do político, né? Então, ver exatamente o que é que ele pensa sobre impeachment de ministro do Supremo, sobre assuntos de interesse da sociedade, porque o Brasil, a gente tem que resgatar a nossa democracia, porque hoje nós temos uma ditadura da toga em curso e o mundo está vendo. Esses últimos acontecimentos nos Estados Unidos já mostram que a comunidade internacional já vê o Brasil como um país da censura, né? E isso tem acontecido por omissão do Congresso Nacional, especialmente do Senado Federal, que é chave à mudança para um Brasil que a gente tenha de volta princípios e valores. Bom dia, senador Girão. Tudo bem? Frederico aqui. O senhor tocou num tema aí que realmente tem gerado muita discussão e polêmica no Brasil, que é o do impeachment dos ministros do STF, né? E recentemente, agora, ontem, o senador presidente da Casa e do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou-se contrário à instauração de um procedimento de impeachment de qualquer dos ministros do Supremo. Hoje, qual a relação dos senadores de oposição com o senador Davi Alcolumbre? Há um espaço, um canal de diálogo aberto com ele para eventualmente ele aceitar qualquer das representações aí apresentadas contra os ministros do Supremo? Frederico, eu não sei se você gosta de futebol, eu sei que o Gui gosta bastante, a gente brinca aqui nas minhas participações, e lá quando o seu time ganha, alguma coisa assim, tem alguém na arquibancada que mostra algo assim, eu já sabia, né? Então, o Davi Alcolumbre, a gente sabe, né? Não é à toa que eu fui candidato a presidente do Senado, disputando com ele, porque a gente sabe que ele estende o tapete vermelho para os ministros do STF pintarem e bordarem, né? Isso não é de hoje, isso é desde a primeira presidência dele, a primeira gestão, né, que Davi Alcolumbre teve no Senado, que foi de 2019 ali até 2020. A gente sentiu na pele essa omissão do Senado. E ela vai continuar, né? Ela vai continuar. Davi é amigo do Alexandre de Moraes e de outros ministros e não separa os poderes, né? Então o Senado, a tendência é que continue um puxadinho do STF e do governo Lula. Você vê que a primeira atitude do presidente atual do Senado foi pegar o avião e ir com o presidente Lula lá para o Amapá, e fez a festa, e cheio de elogio um para o outro. É um jogo que parece combinado. Agora, a esperança, ela nunca morre, né? E nós, como brasileiros, não vamos desistir nunca. Então, a pressão de senadores, ainda minoria dentro do Senado, espero que a maioria tenha um surto de bom senso para que respeitem também a Constituição do Brasil e se façam respeitar perante o presidente do Senado, para que ele paute um pedido de impeachment, porque não tem jeito.
né? Eu acho que o Brasil inteiro já entendeu que em 200 anos do Senado, a única atitude que não foi tentada para resguardar a nossa Carta Magna, o Estado Democrático de Direito, né, o impeachment de ministro. E tem mais de 60 pedidos de impeachment engavetados simultaneamente, entra presidente, sai presidente. O Davi era o candidato do Pacheco, né, que a gente já assistiu esse filme também. Então, a pressão ela tem que vir de fora. Por isso que no dia 16 de março, nós, brasileiros, temos o dever de ir para as ruas. O dever, e vai nas ruas do Brasil inteiro. Não tem esse negócio de exclusividade em rua, não. As grandes mudanças da história do Brasil foram nas ruas de todo o Brasil, né? E você leva a faixa que você quiser, né? De forma ordeira, pacífica, respeitosa. Leva a faixa. Se é fora Lula, leva. Se é impeachment do Lula, leva. Se é anistia já, leva. E eu acho que essa, inclusive, é a prioridade. Se impeachment da PGR, que, inclusive, eu estou dando entrada, logo após esse feriado, no impeachment do Gonê, nossa equipe já viu material suficiente e já está terminando o embasamento para que a gente possa dar entrada num pedido de impeachment do Procurador-Geral, depois de assistir aquelas cenas dantescas ali do ministro Alexandre de Moraes cometer um abuso de autoridade, no mínimo, porque ali mais parece uma tortura psicológica em cima do delator, né, ameaçando o seu pai, a sua filha, a volta dele à prisão, e o procurador, para surpresa de todos, né, porque ele estava pessoalmente ali, e a gente não fazia ideia que era ele que estava ali assistindo aquilo sem fazer nada. Então, uma denúncia sem pé e sem cabeça, que muitos fatos das próprias delações não foram levados em consideração, então parece uma coisa encomendada, né? E a gente não pode concordar com isso no Brasil. Injustiça, jamais. Então, nós vamos dar entrada nesse pedido de impeachment, e eu espero que, assim como os outros 60 que lá estejam, possam ser, pelo menos, o campeão de pedidos de impeachment é o Alexandre de Moraes, que pelo menos um dos pedidos de impeachment dele, aquele lá que nós demos entrada no ano passado, com quase 2 milhões de brasileiros participando de um abaixo-assinado a favor do impeachment, com 2 juristas de renome, ex-desembargador Sebastião Coelho e o constitucionalista Rodrigo Saraiva Marinho, assinando a peça, mais de 150 deputados federais da República Federativa do Brasil assinando a peça, que pelo menos aquele impeachment seja analisado. Mas a pressão tem que vir da rua. Não tem jeito. E um detalhe, os senadores vão ficar constrangidos com o povo na rua. Sabe por quê? Porque a maioria deles, 54 senadores, vão deixar o Senado, né, vamos dizer assim, vão disputar a sua reeleição, porque o sonho de muitos é se reeleger ali, tanta mordomia, poder, essa coisa toda, emendas aí de dezenas de milhões de reais. Então, a maioria vai querer o seu voto brasileiro para continuar no Senado. Então, pergunta a ele sobre o impeachment. Por que não votou o impeachment? Né? Por que não pressionou? Por que não fez discurso na tribuna? Por que não entrou com impeachment? Né? Então, a população, e eu vejo esse despertar cidadão, da cidadania do brasileiro aflorar cada vez mais diante de tantas irregularidades no país, de tanta arbitrariedade, que eu acho que a pressão de fora para dentro pode até nos surpreender. E, se depender de mim, vamos nos surpreender. Eu vou continuar cobrando todos os dias para que a gente paute impeachment de ministro do Supremo. Sabe por quê? Porque é pedagógico. É muito importante para que voltemos a ter a separação entre os poderes, voltemos a ter o reequilíbrio entre os poderes da República. Porque hoje
tem um poder, que é o judiciário, que é o STF, que manda e desmanda no Brasil, faz o que quer, de gato e sapato do nosso país, e isso não está correto, isso está colocando o Brasil no abismo, já não basta a irresponsabilidade fiscal do governo Lula, da vingança, da revanche, isso juntado num regime onde tem o apoio de alguns ministros do Supremo, alinhados política e ideologicamente com Lula, é uma equação destruidora do Brasil, e a gente está vendo tudo isso, inclusive o crime organizado, tomar conta, se alastrar pelo país, deixar o brasileiro em pânico. É verdade, senador, inclusive, né, o senhor está falando sobre como a gente está aí, sob esse domínio do STF, inclusive Alexandre de Moraes, quando fez seu pronunciamento esses dias, disse, o Brasil já deixou de ser colônia há muito tempo, aí respondendo ao governo, né, à presidência do Trump. E aí, na verdade, o que a gente vê é que a gente está se tornando uma colônia do STF, o que parece muito pior, inclusive, né? Ano passado a gente viu aí várias manifestações aconteceram exatamente com o tema, fora Moraes. Mas aí, aquela inércia no Congresso, como o senhor bem citou, né? Eu acho que o povo até desistiu, pensou, os senadores não vão fazer nada, não adianta a gente ir para as ruas. Mas talvez agora que o buraco está mais embaixo, esse buraco diplomático, inclusive, né, a gente vê várias frentes nos Estados Unidos aí, juiz, parlamentar, é o próprio presidente, nesse embate com Moraes. Esse buraco estando mais embaixo, a pressão pode ser ainda maior e, como o senhor bem disse, esse tema sendo levado novamente, o fora Moraes, para as ruas, junto com os outros tantos, pode ser talvez a saída que a gente veja aí, uma pressão internacional, mas uma pressão popular, talvez assim é que a pressão para os senadores chegue finalmente, senador Girão? Mariana, a pressão internacional é muito importante, tá? E isso que está acontecendo, eu acho que tem um efeito de despertar também e de dar uma chacoalhada, né, em quem está abusando das leis do Brasil. Mas eu acredito que as mudanças de dentro são mais legítimas e elas têm mais efeito prático. Então, o brasileiro, e é nossa marca, não desistimos nunca, né? A gente tem que voltar às ruas, sempre. Mas os senadores não estão ouvindo, não interessa. A gente voltando às ruas, não tem político nenhum, ainda mais agora, próximo das eleições, como a gente está, que não se intimide com o povo na rua, né? Então, eles têm uma coisa que político respeita, eu repito isso como um mantra, é povo na rua organizado se manifestando, tá? Então, a gente precisa ter essa disciplina e levar nossas famílias. Agora, no dia 16, é uma oportunidade ímpar, né, em todo o Brasil, né, e vai com a faixa que você quiser. O evento é includente, né, de você levar a faixa fora Moraes, fora Lula. Tem uns que querem fora Lula 2026 no ano que vem, pode ser tarde demais, mas leva a faixa, se você pensa assim, né? O impeachment do Lula, impeachment de Moraes, anistia já. Vou falar uma coisa para você, Mariana. Frederico, e você que está nos assistindo, a injustiça que está acontecendo com milhares de brasileiros, desse protesto que houve no dia 8 de janeiro, em Brasília, né? Pessoas que foram chamadas, muitas delas, para dentro dos prédios pela própria polícia para se resguardar das bombas, estarem pegando aí 15, 17 anos, né? Pessoas que estavam com Bíblia, com bandeira, que nunca tiveram uma passagem na polícia na vida inteira, a outra com batom, com os filhos pequenos, com batom que com água e sabão você tira em segundos, né? A pichação que ela fez, uma frase de um ministro do Supremo, né? Perdeu o mané. Brasileiro que morreu na prisão, morreu. Já pensou o que você vai falar para as duas filhas adolescentes dele, para a esposa, para a viúva, que eu conheço pessoalmente, que o Estado foi responsável por essa morte, né? Morreu, ele foi morto sob a tutela do Estado,
onde a própria PGR tinha pedido a soltura dele várias vezes, e o ministro Alexandre de Moraes não soltou. Olha, é surreal o que a gente está vendo no Brasil, né? Então, eu acredito muito que essa pressão internacional é importante, a gente está vendo uma escalada, mas essa escalada ela foi provocada dentro do Brasil, com censura de jornalistas, né? Pessoas que fazem o seu trabalho como você faz. Nós temos jornalistas exilados, com conta bancária bloqueada, com passaporte retido, coisa que você só via no nazismo, né? Com o dinheiro que ele trabalhou inteiro lá congelado. O trabalho dele, rede social, derrubada, as redes sociais por ordem judicial, parlamentares no Brasil, presos políticos, caso Daniel Silveira, primeiro preso político e perdão presidencial e nada vale no Brasil, né? O desrespeito completo. Em qualquer lugar do mundo tem um perdão presidencial, é algo que é respeitado, né? Como agora mesmo o Biden, lá nos Estados Unidos, deu perdão presidencial para pessoas assim, que está na cara que fizeram crimes, né? E é respeitado o perdão. E no Brasil, alguém que não fez crime nenhum, que está lá no artigo 53 da Constituição, está lá no 220, né, o direito à liberdade de expressão, fala especialmente de parlamentar, né, que é a questão das quaisquer palavras, votos, né, e posicionamentos. O Daniel Silveira preso, né, afastado da família, um senador da República como o Marcos Duval, com a multa de 50 milhões de reais, né? Enfim, um negócio impagável. Sim, impagável. Fiz um negócio assim, da cabeça. A lei é ele. A lei é uma pessoa no Brasil e outros 10 que dizem sim, senhor, que baixam a cabeça. Então, no Brasil, e como atinge também cidadãos americanos, né? Que é um direito fundamental à liberdade de expressão, é uma emenda constitucional respeitada nos Estados Unidos, aí o buraco é mais embaixo e nós vamos ter medidas que são importantes, mas a grande mudança tem que vir de dentro do Brasil, tem que vir de dentro do Senado, o povo na rua se manifestando, tirar governo, né, para a gente acabar essa pagelança que está acontecendo no Brasil, que já deu isso, está chato, né? E está devastando famílias inteiras, vidas inteiras. O que eu recebo de relato, que a gente denuncia, de pessoas que nem sequer entraram nos prédios, no dia 8 de janeiro, e estão com 15 anos, 17, é um absurdo. As pessoas sem direito à defesa, contraditório, processo único para cada um. É no STF, não era para ser no STF, elas tinham que ter a perspectiva de recurso nas outras instâncias, era para estar na primeira, depois ir para a segunda, depois ir para a terceira, depois ir para o STF. Né? Então está tudo errado no Brasil, né? E tudo que é podre acaba caindo. Né? E a gente está vendo esse modelo ditatorial, tirânico, que existe no Brasil hoje, ruindo e, infelizmente, falta de aviso não foi. Falta de posicionamento de poucos, de alguns, mas não foi. Né? Agora a gente precisa aumentar isso nas ruas. É o Brasil dos brasileiros. E aí a gente vai ter, se Deus quiser, Mariana, Frederico, e você da Gazeta do Povo que está nos assistindo, um resultado melhor se a gente fizer diferente, com muita gente nas ruas. Não tem como o Congresso se fazer de cego, surdo e mudo. É verdade. Senador Girão, o senhor mencionou agora a questão do aumento da pressão internacional, né, sobre o ministro Alexandre de Moraes, envolvendo aí os ataques à liberdade de expressão. E nós tivemos essa semana a emissão de uma nota por parte do Itamaraty relativamente à posição do escritório do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano, que soltou uma nota em termos bastante genéricos e neutros, assim, falando sobre a defesa, sobre a mudança da geopolítica americana em relação à defesa da liberdade de expressão e das empresas americanas, das Big Tech, que, né, exercem atividades aí no mundo inteiro. O Itamaraty soltou uma nota
bem dura, assim, em termos diplomáticos. Inclusive, o próprio ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, criticou o tom adotado pela nota, relativamente essa nota como uma resposta ao governo americano. Queria saber como o senhor vê que, assim, essa discussão em torno da liberdade de expressão no Brasil estava distrita ao poder judiciário. A partir do momento em que o Itamaraty solta uma nota, nós vemos aí o envolvimento do poder executivo. Como que o senhor vê aí uma possível... Como fica a relação hoje Brasil e Estados Unidos, considerando que nesse momento o poder executivo brasileiro também entrou nessa discussão? Como fica aí essa questão, né, entre a relação Brasil e Estados Unidos a partir do momento em que o governo brasileiro, né, como ressaltado aqui, por meio do poder executivo, também entra nessa discussão que até então estava adstrita ao poder judiciário? Olha, Frederico, a nota do Itamaraty foi vergonhosa, vamos combinar, né? Como você bem colocou, o Departamento americano fez uma manifestação de via dupla da soberania, de via dupla do respeito às regras internacionais pactuadas, né? E o Itamaraty veio com pedrada, de forma agressiva. O Brasil nunca foi assim na história da sua diplomacia. O Brasil sempre foi um país de atuar pela cultura da paz, do entendimento, da conciliação. Eu fico imaginando Oswaldo Aranha, Rui Barbosa, né, Visconde do Rio Branco, Barão do Rio Branco, né, se revirando nos seus túmulos, com um trabalho jogado por água abaixo, em poucos meses de governo Lula, né? O Brasil flertando com a ditadura da Venezuela escancarado. Maduro é amigo do Lula. A gente não podia dizer isso na eleição. Daí a parcialidade do TSE para eleger o Lula. A gente não podia dizer que o Lula era amigo do Ortega. Historicamente, está lá várias fotos mostrando a relação para lá de aberta entre os dois, né? E o O que é que o nosso Itamaraty, quais as manifestações do governo brasileiro, sempre muito passando pano. E o desfecho, infelizmente, foi aquela carta de resposta ao governo americano, totalmente descabida, que mostra uma relação promíscua entre o governo do Brasil e o judiciário. É o que comprova o alinhamento político e ideológico total entre alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e saiu na grande mídia mostrando, né? Não foi surpresa para ninguém que, antes de soltar a nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ou seja, o Itamaraty, o governo brasileiro, consultou Alexandre de Moraes. Olha o nível de subserviência. É de constranger qualquer cidadão. Não existe separação entre os poderes. É um jogo combinado. É um jogo combinado, né? É uma vergonha. Mostra o Brasil assim, querendo justificar censura e ainda partindo para cima de um parceiro comercial que não tinha agredido o Brasil na nota do departamento que saiu, né? Eu até registrei isso, né, a minha opinião no Twitter e também no Instagram, falando sobre a nota do Brasil e dizendo o seguinte: o Brasil deu 2 bolas fora essa semana. Pouca gente percebeu, mas o Brasil também votou pela abstenção numa resolução da ONU para o cessar-fogo da Ucrânia e Rússia, da guerra, né, da invasão russa. Né? O Brasil, que tem aqui uma colônia gigantesca, especialmente no Paraná, onde vocês estão agora, né, de ucranianos, simplesmente não quis receber até hoje. E eu tenho um requerimento lá no Senado Federal para que a gente possa ouvir o Zelensky, porque o governo Lula ouve os interlocutores o tempo todo do Vladimir Putin, mas não ouve do Zelensky. O Brasil é parcial nisso aí, né? E eu tenho um requerimento para que a gente possa receber o Zelensky, que já se colocou à disposição, através do seu embaixador, para até vir ao Brasil,
para o Senado Federal, já que o Lula não quer receber. Mas o Renan Calheiros, que era o presidente da Comissão de Relações Exteriores, não colocou para votar o meu requerimento. E agora, com a mudança da Comissão de Relações Exteriores, é o senador Nelsinho Trade, lá de Mato Grosso do Sul, nós vamos voltar a carga para que possa receber. Então, o Brasil é 2 pesos e 2 medidas o tempo inteiro. E essa resolução da ONU se abster, né, da questão da busca pela paz, um posicionamento ali, foi muito triste ver o Brasil. Então, o Brasil dá sinal trocado o tempo todo, está perdido. O governo do presidente Lula está completamente perdido. Tudo que você planta, você colhe. Né? Se você planta revanche, vingança, você colhe isso aí. Você colhe um governo completamente apático, irresponsável do ponto de vista de gastança, né? Querendo aí carimbar ovo, né? O preço do café lá em cima, os outros produtos subindo, o trabalhador, as pessoas com o seu salário com mão na cabeça. É por isso que a gente tem que tirar agora, não pode esperar para 2026, tem que tirar agora. E se manter crítico, firme, contra o vice-presidente, né? No aspecto de qualquer outra articulação dele para se manter, porventura, no poder. Eu acho que a gente precisa passar por isso e cada batalha de uma vez, né? Mas o Lula tem que sair já e o Brasil precisa dessa redenção que eu tenho muita esperança, de verdade, né? Eu assim, sinto que os ares de mudança que a gente está vendo no mundo, que aconteceu nos Estados Unidos em novembro do ano passado, aconteceu na Alemanha essa semana, na Argentina há mais tempo, que esse sol que está abrindo da liberdade vai chegar com toda a força no Brasil para a redenção da população. A gente espera que chegue ontem, né? E vamos trabalhar para isso, né? O mais rápido possível, mas aí precisamos juntos. Sociedade, parlamento, né? É hora da união dos brasileiros de bem, dos jornalistas de bem, né? Dos empresários do bem, de pessoas que a maioria da população brasileira, eu acho que todas as instituições, a maioria é composta de pessoas íntegras, de bem, né? E a gente precisa dar as mãos com as pessoas de bem do nosso condomínio, né? Do trabalho da gente, né? Se dar as mãos e partir para fazer o que é certo. Porque os valores do Brasil estão muito invertidos, as prioridades completamente trocadas. Mas ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. E nós estamos sofrendo uma provação sem precedentes na história com esse governo, com esse STF, e nós vamos, se Deus quiser, nos libertar disso o mais rápido possível. Pois é, senadora, até de olho em 2026, né, a gente vê esses nomes, como a gente trouxe aqui no começo do programa, aparecendo aí nas pesquisas e tudo mais. Inclusive, a gente tem uma enquete aqui no programa de hoje e fica o convite para cada um de vocês votar também, para a gente saber, né, ver aí um termômetro de como está o público. Por enquanto, por exemplo, a gente questionou assim, qual destes governadores tem mais chance de se eleger presidente da República? E aí a gente vê Ratinho Júnior com 9%, segundo o nosso público, Romeu Zema com 12%, Ronaldo Caiado com 10% e Tarcísio de Freitas com 69%. Inclusive, a Maria de Lourdes Massancini Aranha comentou: apesar do Tarcísio se unir ao Kassab, ainda é o que tem mais chances de vencer a eleição para presidente. Já a Maria Brito disse: Bolsonaro é meu candidato para 2026. Bom, a gente tem um cenário aí até imprevisível por enquanto, porque a gente sabe da situação, né, da denúncia contra Jair Bolsonaro, a gente sabe que ele vai ser julgado aí pela primeira turma. A gente sabe muito bem como essa turma é composta. Como o senhor avalia, já começa a enxergar 2026? Quais desses nomes devem aparecer aí para disputar contra Lula? Olha, em primeiro lugar, essa condenação a toque de caixa do Bolsonaro, né, é algo absurdo. Né? Eu tenho discordâncias e sempre mantive muito clara, né? Apesar de ter um alinhamento maior de pautas em defesa da família, da vida, contra as drogas,
né, com o ex-presidente Bolsonaro, mas ele cometeu muitos erros, né, muitos erros. Talvez, se não tivesse cometido, a gente estava em outra situação completamente diferente. A partir do momento que ele retrocedeu na nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, que era uma prerrogativa dele. Ele não era para ter cedido pressão ali do STF, sabe lá por que ele cedeu. Né? A questão da CPI da Lava Toga, que também ele pediu para a base dele, né, retirar as assinaturas, tudo ali que a gente estava com a bola na marca do pênalti e o governo não ajudou, a gente perdeu uma grande oportunidade no passado. Ao mesmo tempo, as estatais deram dinheiro, as estatais foram eficientes, né? A gente teve realmente um país que estava colocando pessoas técnicas, pelo menos na maioria das vezes. Depois o Centrão chegou tomando conta, mas, enfim, é importante para o processo de aprendizado do Brasil. Agora, eu estou vendo uma caçada implacável, não apenas ao Bolsonaro, mas à família dele. E isso não é correto. Digo isso como senador independente, né? Que essa primeira turma está de brincadeira. Né? Você ter ali pessoas que já se manifestaram publicamente, dizendo coisas absurdas, né? De ordem pessoal contra o Bolsonaro. Né? Então, são pessoas que têm um conflito de interesses muito grande, que não é para votar. Aquilo é para pleno. E olhe lá, eu acho que o Bolsonaro não deveria nem ser votado pelo STF. Com o STF vingativo, revanchista, que não vê a lei. Porque eles são a lei. Né? Eles não respeitam a Constituição do Brasil. Eles querem porque querem condenar sem nenhuma prova. Né? Então, isso é um absurdo que está acontecendo no Brasil. 2026, dentro desse cenário injusto, onde está se alijando pessoas que deveriam participar do processo, né? Como o Bolsonaro, nós vamos ter aí nomes importantes, né? Como o Tarcísio. E olha como o brasileiro, Mariana, Frederico, e eu quero dar os parabéns. Olha como o brasileiro está acompanhando a política. Quando você começou a ler os resultados aí da enquete, eu disse, olha, vou esperar aqui. E bateu exatamente com o meu sentimento que estou lá dentro. Né? Então, o brasileiro está dentro da política, está entendendo o jogo todo. E a gente vai ter uma surpresa boa no ano que vem. Né? Agora, é importante se manter atento, porque os políticos mudam muito conforme a regra do jogo. E para se perpetuar no poder, eles fazem absurdos, né? Como a gente viu aí na votação, por exemplo, das emendas parlamentares, né? Bilhões de reais de restos a pagar, de emendas sem transparência, sem rastreabilidade, né? Que é difícil um senador deixar de ser reeleito, Mariana, com só a parte constitucional dá 70 milhões de reais por ano que um senador, um deputado recebe. Só de emendas constitucionais. Você imagina desses orçamentos secretos, por ser amigos dos poderosos, né? Que aí tem em todo lugar. Dentro do Senado, tem aqueles que são os operadores das emendas, né? Dentro do governo. Então, isso aí tem senador que chega a 1 bi durante um ano a mais, né, de utilização. Aí não tem, é muito difícil, só um milagre. Mas milagres acontecem com um povo esclarecido e que vai atrás de saber as coisas, vai atrás de ver o posicionamento dele, a coerência política. É um tripé. É coerência, integridade e coragem, né? Então tá muito na cara. Se o cara chegar daqui a pouco aí com um papo, daqui a poucos meses eles vão buscar os votos para a sua reeleição, chegar com papo de que é com favor de impeachment, que é a favor da vida, contra a droga, vê como é que ele se posicionou, vê como é que ele votou, vê o que é que ele falou, né? Porque ele não vai ter como se esconder. Ele foi mesmo firme com relação a isso ou está querendo enganar? E quais são os outros nomes que tem para entrar no Senado que podem ganhar o seu voto, né? Ter confiança sua?
O que é que ele fez na vida dele? Como é que ele se posicionou? Então, eu acho que o brasileiro vai fazer essa leitura para sair desse cartel, né? Porque esse negócio de partido político é algo surreal no Brasil. São dos países do OCDE que fazem parte, o Brasil é um dos poucos, talvez o único, que não tenha ainda a candidatura avulsa, independente, sem precisar de partido político. Eu sou a favor. Tem um projeto nesse sentido, apoio o projeto nesse sentido, né, para que a gente efetivamente tenha essa oportunidade de se livrar de partidos, né? Então, eu acredito muito que 2026 nós vamos ter aí, Mariana, Frederico, você que está nos assistindo, uma mudança nesse jogo de xadrez importante. E daqui para lá outros nomes vão surgir, né? Nomes que despontam, eu acredito muito assim, de cenários de última hora, de mudanças, né? E eu acho que o brasileiro vai dar uma resposta firme nas urnas, se Deus quiser, em 2026. Ótimo, senador. Sempre uma alegria recebê-lo. Muito obrigada pela participação e a gente te espera na próxima aqui no Entre Linhas.